Papo em Dia vai conversar com vocês sobre uma data muito importante, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Como aconteceu, os fatos verdadeiros disso e o que pode vir a acontecer no próximo dia 7 também, que é um papo que está rolando nas redes sociais, no Brasil, enfim, nós vamos conversar sobre isso tudo. Mas antes, você já sabe, vai lá dar um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, 7 de setembro de 1822, em tese, é considerada a independência do Brasil, pelo menos nos livros de história. Ocorre que a nossa independência de fato e de direito, ela foi assinada no dia 2 de setembro pela princesa, pela imperatriz regente do Brasil, melhor dizendo, Leopoldina. Dona Leopoldina assinou no dia 2, ela era uma hábil política e diplomata, uma mulher letrada, culta, que falava diversos idiomas, uma mulher que era filha do homem mais importante do mundo naquela época, Dom José I, o arquiduque da Áustria. Ela era sobrinha de Maria Antonieta, ela era uma mulher muito importante da família mais importante dos Habsburgos na Europa. O homem que criou o Congresso de Viena após a derrocada e a derrota de Napoleão Bonaparte. Então, Dona Leopoldina não era uma pessoa qualquer. O qualquer da história era Dom Pedro I, um cara que nunca estudou, que não sabia falar nenhum idioma no seu português, era um bom cavalheiro, era um esportista, ele era um cara que tinha vivido num país, Brasil, desde os 9 anos de idade, no meio de escravos, numa terra tropical, livre, e que ele fazia das mulheres seu esporte preferido. Ele não era um homem criado nos estudos, na educação. Ele era uma pessoa inculta, como era de quase toda a sua família, tanto por parte de Portugal, como da parte da mãe Carlota Joaquina, espanhola. Já a Dona Leopoldina não, uma mulher culta, que falava diversos idiomas, uma mulher preparadíssima na corte de Viena, e que o Brasil deu a sorte dela vir para cá, casar com este homem que não era preparado, porque ela também não o conhecia pessoalmente, ela só veio conhecê-lo no dia do casamento, ela casou por um tratado, mas era uma mulher linda, uma mulher inteligente, que a gente deve estudar muito sobre a Imperatriz Leopoldina, porque ela é vítima até de muitas distorções na própria história como é contada, como se ela tivesse sido uma pessoa sem as qualidades que ela realmente tinha. E ela foi uma mulher muito importante e foi ela quem assinou a nossa independência. E foi ela que mandou entregar a Dom Pedro I essa decisão já consumada, juntamente com uma carta em que ela mostrava para ele de forma pessoal que era necessário que assim ele o fizesse, porque vinham 7.200 portugueses no exército português para levá-lo de volta a Lisboa. E por que isso? Com a derrocada de Napoleão Bonaparte, em 1815, é criado o Congresso de Viena, as monarquias absolutistas retornam na Europa com força, Dom João VI volta para Portugal e a corte portuguesa, em 1820, no Porto, toma uma decisão de que o Brasil deveria voltar a ser colônia e Dom Pedro I deveria voltar para Portugal. Acontece que Dom Pedro resolve ficar no Brasil, Dom João VI volta, mas as cortes portuguesas exigem que o Brasil voltasse à condição de colônia e, obviamente, que o Brasil, naquela época, já se impunha como parte da corte portuguesa e não desejava mais voltar à condição de colônia depois de ter sido erguido à condição de Reino Unido. E nessa disputa, o Brasil consegue, com toda a habilidade de José Bonifácio e principalmente da Imperatriz Leopoldina, ela consegue fazer o Brasil se tornar independente. Uma independência que, apesar de Dom Pedro I ter bancado e lutado por ela, só foi reconhecida 3 anos depois, em 1825. A Inglaterra, que de início era a favor da independência brasileira, ela não queria entrar em choque com Portugal, porque Portugal era um país aliado. Mas, a partir de 1825, conseguem-se fazer um acordo, e o Brasil, vejam só, que foi explorado durante 3 séculos, teria que pagar a Portugal 2,5 milhões de libras, como indenização à coroa portuguesa. É um absurdo, mas foi isso que foi feito.
feito da seguinte forma: como Portugal devia à Inglaterra muito mais do que os 2,5 milhões de libras, obviamente o Brasil passou a pagar a dívida à Inglaterra com juros e serviços. Quer dizer, a nossa dívida externa, ela começa já na independência do Brasil. E o nosso reconhecimento externo também começa daí, onde tivemos muitos problemas. O primeiro país a aceitar nossa independência foi, obviamente, os Estados Unidos, por um motivo muito simples, porque os Estados Unidos também tinha sido colônia e tinha ser sublevado contra a monarquia inglesa, então ele apoiou o Brasil. E até porque também era um país também que tinha algumas nuances, muitas parecidas, escravocrata, algodão, agropecuário, então nós tivemos o apoio americano. Não tivemos o apoio inicial das colônias da América, porque as colônias da América realmente, elas se tornaram realmente independentes, elas acabaram o vínculo dela com a monarquia espanhola, se tornando todas repúblicas. O Brasil aconteceu um fato que, mais uma vez, é uma farsa. O Brasil é o país das farsas. O Brasil ele se torna independente mantendo o mesmo imperador. É impressionante isso, né? A gente é colônia da monarquia portuguesa. Aí fala assim, nós somos independentes, mas quem é o novo rei? O novo rei continua sendo o mesmo, era Dom Pedro I. Então nada mudou. O que mudou foi simplesmente que nós paramos de mandar dinheiro para Portugal da forma como mandávamos. Mas a ratificação, a estrutura que Dom Pedro teve que manter aqui, exigia muito disso, e aí já é uma outra história. Mas nós conseguimos ser o primeiro país do mundo a nos tornarmos independentes, a termos um golpe revolucionário mantendo o mesmo governo. É uma coisa para você parar para pensar. Mas o Brasil é assim, né? O Brasil, depois ele faz uma república também, que é um golpe. Um outro golpe, um golpe contra o monarca Dom Pedro II, pelo seu melhor amigo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que se torna presidente da República, sem sequer saber que seria isso. Ele não imaginava que estaria dando um golpe. E 2 anos depois, quem sofre o golpe é ele, por Floriano Peixoto. Então o Brasil é o país das farsas, dos golpes e das mentiras. Obviamente que o nosso sistema presidencialista ele copia os Estados Unidos, o que é outro erro, porque os Estados Unidos ele é um país confederativo, não é um país federativo. Logo, lá o Congresso Nacional ele tem uma relevância e um poder completamente diferente do Brasil. Hoje no nosso país nós temos um Estado democrático de direito e nós temos uma chamada presidência por coalizão. O que é isso? O Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário, que são os poderes integrantes de um Estado democrático de direito, como responsáveis por respaldar uma Constituição Federal e atentar sempre em favor, pelo menos em princípio, da soberania dos seus cidadãos e do país. Essa presidência de coalização ela vem tendo um choque, porque o Executivo, o Legislativo e o Judiciário no Brasil hoje, todos entregues a princípios egoístas, princípios próprios, corrupções próprias, escândalos próprios, não conseguem governar em conjunto. E o Brasil está tendo grandes problemas. O Brasil tem um centrão, tem um Congresso Nacional que governa por si só, um executivo que não consegue governar porque também não sabe fazer política e não sabe se coadunar com os outros poderes, um judiciário que se julga acima da própria Constituição Federal e julga da forma como quer. O Brasil está com problemas. E através desses problemas, em vez de galgarmos juntos e tentarmos ultrapassarmos essas divergências para que o Brasil se torne um país melhor, o presidente da República incentiva um golpe no dia 7 de setembro, mais um golpe, porque o Brasil é feito de golpes. O Brasil não tem patriotismo, não tem moral, o Brasil não fala em moralidade pública, o Brasil não fala em projeto, o Brasil não sabe o que é para ser patriota. O presidente Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas, eu não digo aliás, eu digo asseclas, porque quem atenta contra a lei, contra o Estado Democrático de Direito, contra esse país, não é patriota. Eu posso até entendê-los como nacionalistas, idiotas que são, mas patriota não, porque patriota tem que ter amor à pátria, tem que ter amor à soberania nacional, tem que ter amor aos seus concidadãos, tem que ter moralidade pública, tem que respeitar a lei, e golpe não respeita a lei. Golpista não respeita a Constituição Federal. São todos filhos, coiotes de uma ditadura nojenta que eles querem implantar, porque o ditadorzinho, ele só quer implantar a sua verdade e o seu poder.
ele se acha acima dos outros. A democracia é completamente contrária a isso. Eu não sou melhor do que o meu cidadão, do meu concidadão, eu não penso melhor do que ele. Para isso existe um Congresso Nacional para discutir as pautas sociais, as pautas de governo. Ao governo executivo compete trabalhar dentro do Congresso Nacional para que a sua vontade, para que a sua planilha, seu projeto de governo seja aprovado. Ao Judiciário compete salvaguarda da Constituição Federal, saber se aqueles projetos de executivo, aquilo que está sendo feito dentro do Congresso Nacional, se coadunam e respeitam uma lei maior. Mas não, o presidente da República e esses pilantras que o apoiam querem dizer que o Brasil é uma republiqueta e que eles vão tomar o poder para botar e fazerem aquilo que eles querem. Um país de 200 milhões de pessoas e 3 milhões de imbecis querem comandar. Não é assim que as coisas surgem. Até golpe, seja qual for, de que origem for, tem que ter um projeto, tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento, tem que ter, no mínimo, uma pessoa inteligente e sábia por trás, o que não é o caso agora. Então vamos parar com essa chacota, com essa besteira de fazer do país uma coisa ridícula e risível aos olhos internacionais. Botem a cara no mundo, parem de fake news, parem de discursos imbecis e idiotas, façam como eu estou fazendo aqui agora, façam um canal, botem o rosto na frente da câmera, digam o que vocês pensam, o que vocês pretendem, querem tomar o Brasil para quê? Eu vejo pessoas que foram ligadas a narcotráfico, pessoas que não pagam pensão alimentícia, pessoas que matam, pessoas que roubam, que furtam, falsos pastores midiáticos, pessoas que se locupletam com dinheiro público, falando em pátria e moralidade. Vamos ter cuidado com o que a gente quer para esse país, porque a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que querer o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, porque todos nós vamos passar, mas o país vai ficar aí. As pessoas vão continuar, nós vamos ter descendentes. Então cuidado com o que a gente precisa, com o que a gente pretende, com o que a gente quer e principalmente com o que a gente deseja. Um beijo no coração e paz e bem.